Então hoje a gente vai trabalhar teologia sistemática, introdução e relevância, tá? Teologia sistemática, introdução e a sua relevância. Então vamos em frente. Definição. Mas antes de irmos em frente, nós devemos fazer o principal, que é orar. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor, a sua direção, a sua capacitação e iluminação para cada um de nós. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo aqui, por mais essa aula que podemos promover nessa manhã. Deus, o Senhor sabe que eu sou vaso de barro, o Senhor sabe que eu preciso do Senhor e, por favor, Deus, me ajude a dar essa aula, ajude-me a ser claro também, que o Senhor possa trazer compreensão e entendimento a todos esses jovens que aqui estão e que possamos, Deus, atingir o objetivo dessa aula. Entender o que é teologia sistemática, quais são os seus braços, os seus ramos e qual a relevância disso no nosso dia a dia, na nossa vida. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Introdução à teologia sistemática. Alguém já ouviu esse termo, teologia sistemática? Como é seu nome? Milena. Milena, o que você ouviu sobre teologia sistemática? Ou em que contexto foi? Meu tio faz seminário no seminário presbiteriano e ele começou a ensinar para mim, para minha irmã, para minha prima, umas semanas atrás. Da gente ter outro olhar sobre a Bíblia, não só ficar no óbvio, mais comum que a gente vê. Aí é uma avaliação mais profunda. Eu gostei muito. Uma avaliação mais profunda do conhecimento bíblico. Obrigado, Milena. Alguém mais já ouviu esse termo aí? Poderia falar algo sobre teologia sistemática? Em relação a sistema, né? A organização. O que passa na Bíblia, né? Em etapa, né? O que eu entendo é isso, né? Assim, o pouco que eu já ouvi sobre isso. Tá. Deixa eu dar um testemunho para vocês. No seminário, eu passei a ter gosto mesmo no seminário quando eu comecei a ter aula de teologia sistemática. Mas, cara, agora eu entendi aqui a espinha dorsal de tudo que eu faço aqui, né? E eu sou muito sistemático, eu, Tiago, sou muito sistemático, aí foi um pulo para gostar de teologia sistemática, né? Enfim, alguém mais quer falar algo sobre se teve algum tipo de contato com teologia sistemática? Ok. Como poderíamos definir? Eu não vou colocar aqui a definição, que eu quero ouvir se vocês têm uma ideia, uma noção. Marquinhos disse uma coisa interessante. Teologia sistemática. A palavra sistemática é uma palavra derivada de sistema, não é? Então, o que vocês imaginam que seja teologia sistemática? A organização dos assuntos bíblicos, né? A queda, a volta sistemática, até a redenção, né, do povo de Deus. Também as uniões, né? Esqueci qual é o termo correto, mas depois eu me lembro. Que Deus separa o povo, e aí em Cristo tem as alianças, né? Essa sistematização no decorrer da Escritura. Por que será que nós precisamos, como o Ítalo falou, sistematizar o estudo teológico? Para que essa ideia de teologia sistemática, né? A gente tem aqui a Bíblia, para que teologia sistemática? A gente quiser saber sobre queda, por exemplo, sobre pecado, né? A queda faz parte da doutrina do pecado. Pega a Bíblia aqui e a gente vai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí vai. A gente vai anotando. A gente vai fazendo uma construção progressiva do que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Poderíamos fazer isso? Poderíamos. Então, por que a teologia sistemática? Eu acho que é para separar melhor
filosófica, né? Por exemplo, Pedro, pensa pra gente, identificação. Tem que falar em Romano, estudar, né? Estuda melhor. Eu acho que é questão. Tá, você... Ah, vai, Ítalo. Quer falar alguma coisa? Para não gerar teorias equivocadas a respeito da escritura. Então, tem até alguns exemplos, né, de pessoas noticiárias que pegaram a Bíblia e pedindo a voz de Deus a respeito de algum assunto e abriram. Tem até um exemplo mais conhecido, que é que um pastor, ele estava dando aconselhamento bíblico a uma mulher, aí ele abriu na palavra e tinha, vai lá e adultera. Aí ele adulterou com a mulher. Então, assim, para não gerar essas coisas equivocadas, né? Pegar de qualquer jeito, de qualquer forma, a Bíblia, abrir, que é uma teologia nossa, né? Existe uma teologia lá esquematizada, né? Não, gerar uma teoria equivocada, né, sobre isso. Uma teologia esquematizada, não é? Deixa eu trazer uma definição que não é a definição que a gente vai colocar aqui. Tá? É uma definição mais popular, é uma definição mais simples. Teologia sistemática tem tudo a ver com teologia organizada. A ideia de teologia sistemática vem da ideia de sistema, então você vai sistematizar o estudo teológico, ou seja, você vai organizar o estudo teológico. Mas por quê? Qual a necessidade da teologia sistemática? A Bíblia é um livro de teologia sistemática? O que vocês acham? Ítalo acha que não. O que vocês acham? A Bíblia é um livro de teologia sistemática? É um livro de teologia, com certeza, né? A melhor forma de fazermos teologia é com a Bíblia. Isso aí não há o que negar. Isso é um pressuposto básico. O que é um pressuposto? Um pressuposto é uma crença básica. É uma crença preliminar. Isso aí se você não concorda com isso, a gente está numa página diferente, né? Aí o buraco é mais embaixo. Mas creio que todos estamos nessa página de que a melhor forma de fazer teologia, a mais completa é através da Bíblia. Mas a questão não é se a Bíblia é um livro teológico. É se a Bíblia é um livro de teologia sistemática. O que vocês acham? A gente falou aqui no princípio que teologia sistemática é a teologia organizada, a ideia de sistema. Você vai ter o sistema, você vai organizar, você vai colocar a teologia nos seus compartimentos, você vai organizar a teologia. É como para onde você olha o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa você vai ter lá a parte de calçados, não é? A parte lá de jeans, camisa, blusa, não é? Os homens vai ter no espaço assim, o paletó, a gravata. Então o guarda-roupa está todo organizado. Você olha o seu guarda-roupa, não está tudo misturado. Camisa com bermuda, tudo misturado ali. Não, você coloca ali tudo organizado. Na sua casa, a sua casa é dividida em cômodos, não é? Você tem lá a cozinha, sala, quarto, banheiro, e cada cômodo você tem lá tudo muito bem organizado, tá? Então essa é a ideia da teologia sistemática, é uma teologia organizada, é uma teologia em compartimentos, é uma teologia através de assuntos. E a pergunta é, a Bíblia é um livro de teologia sistemática, com base nessa simples definição? A resposta é não. Falar em teologia sistemática, eu olhei para ela ali, que é minha filha, do meu grupão. O pastor dela foi meu professor de teologia sistemática, inclusive. Pastor Cristiano, pastor da igreja presbiteriana do Carpina. Foi meu professor de teologia sistemática, né? Eu lembrei agora aí, a gente vê aqui uns ciclos, né? Os ciclos da vida aqui. Oi, Marquinhos. Mas a maioria do livro profeta, livro, poesia, carta, isso aí não seria uma organização, não? Olha a pergunta. Entenderam a pergunta do colega? Certo. Marquinhos, até seria, mas não é o suficiente para dizermos que a Bíblia é um livro de teologia sistemática. É uma organização que você coloca aí através de gêneros literários. É uma das formas apenas de você dispor os livros da Bíblia, porque os livros da Bíblia não são dispostos pela sua ordem cronológica. Eles são dispostos pela sua ordem literária. Tanto que você olha o Pentateuco, está todos juntos ali. Os livros históricos, você tem um bloco ali, né?
Você tem os livros poéticos de sabedoria, você tem outro bloco ali. Livros proféticos, outro bloco. Evangelho, outros blocos, né? Mas em relação à doutrina, em relação a assuntos teológicos, não seria, Marquinhos. De fato, em relação a gêneros literários, há essa organização. Mas é muito pouco para dizermos que seria uma teologia organizada e sistemática, tá bom? Vamos fazer um rápido exercício aqui. Vocês gostam de abrir a Bíblia? Imagino que gostam, né? Eu imagino que gostam, tá? Por exemplo, o que a Bíblia fala acerca do homem? O que ela diz acerca do homem? Tá? Então a gente vai ver alguns textos aqui e a gente vai ver que quando a gente pegar todos esses textos aqui e colocarmos de forma organizada, a gente vai ver como isso ajuda, tá bom? O que é o homem? O que a Bíblia fala acerca do homem? Vamos falar isso de maneira bem resumida, tá bom? Abra sua Bíblia em Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Galdino, a gente tem até 12h30, né? Vai orando aí, tá? Pra gente conseguir. Vamos lá, alguém lê, por favor. Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Opa, era muito bom. Inclusive o homem. Porque o homem foi criado no sexto dia, especificamente Gênesis 1:26-28. E Gênesis 2 é um zoom, não é? É um zoom no sexto dia. Gênesis 2 não é uma narrativa da criação a mais. É o sexto dia em detalhes. Ok, então é dito que o homem é muito bom. Agora, Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Podem ler. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus fez os seres humanos retos, mas eles se meteram em muitos problemas. A mesma ideia de Gênesis 1:31. Se foi feito reto, a ideia de que foi feito muito bom. O que concluímos acerca do homem nesses dois textos? Que Deus fez o homem bom. Eu desconheço qualquer outro texto bíblico e tenho quase certeza de que não existe nenhum outro texto bíblico que fale que o homem é bom. Esses são os únicos. Por que são os únicos? Porque ainda que Eclesiastes esteja literariamente, praticamente no meio da Bíblia, o texto que foi lido por Davi, cronologicamente, está lá no contexto de Gênesis 1 e Gênesis 2, um pouquinho de Gênesis 3 também, que foi antes da queda. Lembrando aqui o assunto que Ítalo puxou. Então, antes da queda, antes do pecado original, e apenas um tira-gostozinho, tá? Sobre doutrina do pecado. O pecado ele não se originou no homem, tá? O pecado não se originou no homem. O pecado se originou no mundo angélico, tá? Na humanidade foi lá em Gênesis 3, mas originariamente se deu no mundo angélico. 1 Timóteo 3:6, Isaías 14, Ezequiel 28. Tanto é que a serpente tentou Eva. Se tentou Eva, já estava pecando. Então é anterior ao homem, mas não é o nosso foco, a gente está na introdução, tá? Depois que o pecado entrou no mundo, o homem não é mais bom. Vamos ver agora Gênesis 6:5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Só uma dúvida sobre o Eclesiastes que você falou, escrito em que tempo? Não, o livro em si foi escrito muito depois de Gênesis, mas o evento da criação do homem que eu faço, que foi lá no contexto de Gênesis 1 e Gênesis 2.
Entendeu, Ítalo? Mas a escrita do livro em si foi bem depois, né? Estou falando só o fato ocorrido ali. Gênesis 6:5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Gênesis 6:5. Foi 6, Eu 5 e passei 6. um pouquinho mais, eu disse até o 6. Lê de novo, por favor. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Isso, até aí. Quando as pessoas eram muito mais. Interessante, não é? O pecado entra na humanidade. É difícil dizer exatamente o momento exato que o pecado entrou na humanidade, não é? Em Gênesis 3, mas o momento exato é difícil precisar, mas, evidentemente, Adão e Eva pecaram. Aí depois você vai para Gênesis 4. Chega em Gênesis 4, você começa a ver a degradação humana aumentando. Gênesis 4, o que acontece? Caim mata Abel. Ainda em Gênesis 4, você tem lá um homem chamado Lameque que toma para si 2 esposas, Ada e Zilá, onde o projeto de Deus para o casamento, Gênesis 2:24, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí nós chegamos em Gênesis 5 ainda, você tem lá uma breve genealogia, fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. Você, morreu? Aí você lembra de Gênesis 2:17. Olha, vocês podem comer de todo e qualquer fruto aqui do Jardim do Éden. Vocês só não podem comer do único fruto, o fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem dele, certamente morrerão. Aí a gente chega em Gênesis 5, fulano morreu. Só Enoque quebra esse padrão. Aí chegamos em Gênesis 6, chegamos na narrativa que a colega leu ali, e Gênesis 6-8, a narrativa do dilúvio, e você vê o pecado, a degradação aumentando. Alguém vai dizer, mas um era mal porque foi um dilúvio. Depois do novo Gênesis, palavra Gênesis, tá? Quer dizer começos, e o livro de Gênesis, de fato, tem vários começos, não é? E nós temos o novo Gênesis, a partir ali de Gênesis 8, Gênesis 9, com Noé, que seria o novo Adão. Noé seria o novo Adão. E aí, olha o que acontece. Depois do dilúvio, que Deus traz juízo sobre o seu povo, Gênesis 8:21. Lembra aí, Gênesis 8:21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Até aí. Muito obrigado, Alexia. Estou aprendendo. Acho que eu estou sabendo mais o nome de vocês do que dos alunos. Os alunos eu passei um semestre para poder aprender. Até hoje eu chamei ele de Fábio Galdino. Aí gostei de Galdino e fica Fábio Galdino. Oi? Meu nome nem tem Galdino. Nem tem, mas ficou Fábio Galdino. Né? Então, o que a Alexia leu, repete de novo aquele trechinho, Alexia, por favor. Tu nunca mais? Lê de novo, eu vou enfatizar quando tu lê. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Aí dá a cronologia, desde a infância. Opa, mas apenas um tira-gosto da doutrina do pecado. Então, pecado é muito mais do que atos pecaminosos. Roubar, matar, não é? Eu estava dando aula sobre salvação de crianças na escola bíblica, na igreja, e aí uma irmã perguntou, né? Ora, pastor, eu discordo que os recém-nascidos... A gente tem 5 grávidas aqui na PV, tá? 5 ou 4? Bom, 4 ou 5 grávidas aqui na PV, e uma das grávidas é lá da nossa igreja, que é Renan e Débora. Alguns aqui conhecem. Eu disse, olha, aí confundi o número da filhinha de Débora, Elisa, eu chamei ela de Sara, que é a filha de outra missionária aqui, mas tudo bem. Eu disse, olha, a filhinha de Débora já é uma miserável pecadora. Aí aquilo foi um choque para ela. Como assim? Aí ela discordou, mas que pecado ela cometeu? Aí eu disse, tá certo. Você já viu recém-nascido morrer? Já. Mas por que o ser humano morre? Por que o ser humano morre? Você lembra de Gênesis, né?
que ia morrer se pecasse, desobedecesse a palavra de Deus. Os recém-nascidos morrem. Por que será? Porque Gênesis 2,17 falou que o salário do pecado é a morte, e Paulo fala em Romanos 6,23 de maneira clara. Então, se os recém-nascidos morrem, e a morte é fruto do pecado, então são pecadoras, desde a infância. Não é? A gente vai chegar na ordem canônica em textos como esse. Mas o coração é mau, inteiramente mau, desde a infância. Tá? A gente está organizando um estudo acerca do homem. Estamos organizando teologia sistemática. Tá? Jó 25, versículos 4 a 6. Jó 25, versículos 4 a 6. Quatro a 6, né? É. Como, pois, pode um homem ser justo diante de Deus, e como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Até aí? 4, 5 e 6, O 6 também. Quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Rapaz, a Bíblia está dizendo que eu e você, numa linguagem poética, né? Olha que linguagem poética. Eu e você, nós somos vermes. Ora, não sou eu que estou dizendo, por favor, viu? Está gravado aqui, não sou eu. A Bíblia, numa linguagem poética, e você tem aí, é Bildade que está falando, um dos amigos de Jó, não é? Aqui é uma grande disputa por quem tem a verdadeira sabedoria, por que o homem sofre, ou por que o justo sofre, não é? E apenas contextualizando um pouquinho o livro de Jó, a teologia de Bildade, Elifaz e Zofar, e um pouco depois, lá no capítulo 38 de Jó, entra outro personagem mais jovem, chamado Eliú. Eles têm uma boa teologia. Eles não têm uma teologia equivocada. O erro deles é na aplicação. O erro é na aplicação. A teologia, o que eles ensinam, Provérbios ensinam. Que o perverso sofrerá as consequências do seu pecado. É uma máxima. Provérbios ensina isso. Só que Provérbios não é um livro normativo, é um livro de máximas, né? É um livro de tendências. A teologia deles não é equivocada. A aplicação da teologia é equivocada. Mas essa afirmação que Bildade faz é corretíssima. Ele faz algumas perguntas retóricas. E olha, às vezes as melhores definições são perguntas. Às vezes as melhores definições são perguntas óbvias, certo? Jó 14, de 1 a 3, que Paulo vai citar em Romanos 3, 10 a 12. Salmo 14, de 1 a 3. Salmo 14, de 1 a 3. Perceberam? A minha cabeça está com compartimento já aqui. Tem aquela ideia de que a cabeça tem as caixinhas, né? Eu olho para um tema bíblico, aí eu já vejo lá o meu guarda-roupa, as caixinhas aqui, tudo sistematizado, tudo organizado, certo? Então tá tudo... Sim. Mas é porque é muita teologia sistemática, organizada. Aí você fica um robô, você fica sistemático, né? Salmo 14, de 1 a 3. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente e se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, sabe aquela ideia que você ouviu? Eu vi em algum lugar, alguma dogmática falando de total depravação. Esqueça qualquer nome que dê aquilo ali. Tá? Alguém, isso é calvinismo. Ninguém está falando em Calvino aqui, em calvinismo. A gente está falando de Bíblia. A gente está falando de teologia organizada. Não há quem busque, não há ninguém que faça o bem. Calma. Ou nós interpretamos a Bíblia literalmente. Se eu disser, Davi, desliga o ar-condicionado, por favor. Você vai entender o quê? Que é para ele abrir a porta? Não. A interpretação normal, literal, é desligar o ar-condicionado. Então, se o texto está dizendo que não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, ora, se eu não crer dessa forma literal,
e que Paulo vai citar isso num livro normativo, então a interpretação da Bíblia vai ser com quem tem mais criatividade. Aí não vira mais um estudo de teologia, né? Vira uma escola de samba, onde você vai ter as alegorias e coisa e tal. Obviamente que nós fazemos o bem, mas Tiago 1,17 vai dizer que toda dádiva procede do alto, do Pai das luzes. Então o bem que eu faço não sou eu. É Deus que opera através de mim. Porque nós somos totalmente corruptos. A ideia de totalmente corruptos é que nós não somos tão maus quanto podemos ser, mas que o pecado afetou todas as áreas das nossas vidas. O exemplo claro é a criação. Paulo fala em Romanos 1, 18 a 20. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer de Deus é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Pois seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, são claramente percebidos na criação, de forma que os homens são indesculpáveis. Claramente percebido. Mas por que os homens olham para a criação e ainda dizem, Deus não existe? Total depravação, total corrupção. Afetou até a cognição, afetou a percepção, afetou a observação do homem. É claro perceber Deus na criação. É tão claro que se eu disser, eu quero comprar um ar-condicionado desse. Agora, se você puxar a cortina aí, eu vou dizer, cara, eu quero comprar esse céu. Onde é que vende? Não vende. Por que não vende? Porque é algo muito grandioso. Mas por que é algo muito grandioso? E aí você vai nesse argumento. Certo? Afetou todas as áreas. Isaías 64, 6. Versículo 6. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como e todas as nossas justiças como trapo que dá imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como nos arrebatam. As nossas obras como trapos de imundícia. Jeremias 17, 9 vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Coração na Bíblia quer dizer o nosso ser interior. Quer dizer a fonte das nossas emoções, o centro da nossa vontade. Você vai para Mateus 7:11, Mateus 5 a 7, Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Jesus está ali diante dos seus discípulos, Jesus está ali também diante de uma multidão, e ele vai agora dar a ética do reino. Não é? Mateus foi escrito prioritariamente para o público judeu, e o que é que o judeu desejava? O reino de Deus. O reino messiânico, não é? O reino milenar de Cristo. Aí Cristo vai dizer, não, calma. Se você almeja tanto o reino, você tem que primeiro entender a ética do reino, viver a ética do reino aqui e agora, porque o reino já está implantado. E aí ele começa a falar. E aí em Mateus 7, ele vai dizer, olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o que vos pedirem. Ele está falando para os seus discípulos que eles são maus. Aí a gente vai para Romanos 8, 7. O pendor da carne é natureza humana. Tá? Carne na Bíblia não é, na grande maioria das vezes, não é a matéria. A matéria, o nosso corpo é bom, tá? É bom, porque senão a gente vira... Vamos defender igual os gnósticos lá em Colossos diziam, que a matéria é ruim. Não, a matéria é boa. Tanto é boa que Cristo se fez homem. Se fosse pecaminoso, como é que Cristo se fazer homem? Quando fala carne, é a tendência da natureza humana pecaminosa. Então a carne é inimizade contra Deus. E nós somos carne. Você vai para Romanos 7, 24, o apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito à morte? Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,15, que ele é o principal dos pecadores. Gálatas 5, a guerra do espírito contra a carne. Diante desses textos todinho, eu posso
dizer o que é o homem antes da queda e o que é o homem depois da queda. Então, com base em todos esses textos, nós chegamos a uma organização. Agora, de fato, para chegarmos a essa organização, esse material já pronto, houve um processo construtivo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que é que eu quero mostrar apenas com esse exemplo? Apenas com um pequeno tópico, um pequeno tópico da doutrina do homem, ou doutrina do pecado. Às vezes as duas doutrinas são estudadas conjugadas, tá? Às vezes você coloca antropologia, e você já estuda automaticamente a doutrina do pecado, a marteologia. Apenas um pequeno tópico, é muito mais amplo que isso, mas só para você ver como esses textos, juntos e organizados, você consegue chegar a uma conclusão. E percebam que esses textos, eles não estão apenas em um livro bíblico. A gente chegou a essa conclusão através de vários textos. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de teologia, mas ela não é um livro de teologia organizada, sistemática. A Bíblia é um livro de teologia bíblica. A gente vai entender o que é essa expressão teologia bíblica, e não de teologia sistemática, de uma teologia organizada. O que é que isso tem a ver com a minha vida no meu dia a dia? Tem tudo a ver. A gente vai chegar mais à frente sobre isso. Mas uma obra que o Fábio Galdino, os alunos aqui, Davi, só tem eles aqui no momento, eu acho. Raquel, né, ex-aluna. Raquel era uma excelente aluna, viu? Raquel foi uma excelente aluna. Depois eu vou falar isso de Davi e Galdino, enquanto eles não forem mais alunos. Mas Raquelzinha detonava. Raquelzinha era show de bola. Né, Raquel? Deixa ela vermelha agora. Esse homem, Wayne Grudem, ele é um erudito, ele é doutor em Novo Testamento, e ele tem uma obra de teologia sistemática que, para mim, é uma das melhores obras de teologia sistemática. Podia ter trazido, né? Mas depois eu mostro a vocês. Essa definição é dele sobre o que é teologia sistemática, uma definição bem simples e bem prática. É qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Então, quais são algumas palavrinhas-chave aqui? Bíblia, todo e tópico. São palavras-chave aqui. Bíblia, todo e tópico. Teologia sistemática é o estudo do todo e não o estudo das partes. É o estudo do todo. Deixa eu tentar usar uma ilustração. Se você vai construir uma casa, você coloca tijolinho por tijolo. Isso não é teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É a casa pronta. É todos os blocos ali, todos os elementos da casa já no seu devido lugar organizado, e você já vê a casa como um todo. Essa é a teologia sistemática. É você fazer um estudo sobre determinado tópico usando a Bíblia como um todo. E não usando a Bíblia como partes. Uma construção. A construção é o que nós chamamos de teologia bíblica. Teologia bíblica. Não estou dizendo que a teologia sistemática não é bíblica. Estamos falando apenas de metodologia. Quando falamos de teologia bíblica e sistemática, toda a teologia tem que ser bíblica. Tá? Estamos falando em relação à metodologia. A teologia bíblica é dividida em dois ramos. Teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. Então, teologia bíblica do Antigo Testamento, ou teologia bíblica como um todo, você vai tendo uma construção progressiva. Progressiva. Exemplo, lá nos Homens pregamos em Deuteronômio 20. Então, vamos fazer a teologia bíblica lá em Deuteronômio 20. O que esse texto fala sobre Deus? Eu estou olhando para Deuteronômio 20 só. O que esse texto fala sobre o homem? Eu não estou olhando todo, eu estou olhando Deuteronômio 20. Quando eu vou sistematizar, eu pego o todo. Agora, para eu ter o todo, eu preciso primeiramente da teologia bíblica. Porque é a teologia bíblica que vai dar as partes para o teólogo sistemático, para a teologia sistemática, pegar as partes e organizar. Não necessariamente no sentido literário, não necessariamente no sentido cronológico, mas no sentido de um tópico. No sentido de um tópico. Então, é o que a Bíblia, como um todo, e não em partes, nos ensina acerca de qualquer tópico.
Por exemplo, o que a Bíblia fala acerca da salvação. Então vamos olhar a Bíblia como um todo. A resposta que eu tiver, se for a Bíblia como um todo, é teologia sistemática. É teologia sistemática. Tá? Agora, se eu vou fazer o que a Bíblia fala sobre salvação apenas em Romanos, não é teologia sistemática. Falar em Romanos é o livro bíblico, na verdade, Romanos é uma epístola, né? Mas é conhecido muito mais do que uma epístola. É conhecido também como um tratado teológico. É o que se aproxima mais de uma teologia sistemática. É o que mais se aproxima de teologia sistemática. Mas não é ainda, mas a carta mais organizada é Romanos. Tá? Dúvidas até aqui? Podemos ir em frente? Então vamos lá. Opa! Qual a relação da teologia sistemática com a teologia histórica, com a teologia filosófica, com a apologética, com a teologia do Antigo Testamento, com a teologia do Novo Testamento e com a teologia bíblica? Deixa eu primeiramente falar brevemente sobre cada ramo desse da teologia. Tá? Já entendemos um pouco, superficialmente, o que é teologia sistemática, o que é teologia histórica. Teologia histórica não é a história da igreja. Ainda que na teologia histórica, dependendo da metodologia, se estude também a história da igreja, ou a história do cristianismo. São duas coisas diferentes. Teologia histórica é você partir da igreja primitiva até os dias de hoje, como determinada doutrina, tópico bíblico, era crido e como ele foi desenvolvido. Como ele era crido e como ele foi desenvolvido. Então, no período da igreja primitiva, no período dos pais da igreja, a partir do 2º século em diante, no período medieval, no período das trevas, depois no período da reforma, depois na pós-reforma, no período dos puritanos, e a igreja no período contemporâneo, como determinada doutrina foi crida e como ela foi desenvolvida. Isso é teologia histórica. Teologia filosófica. A teologia filosófica ela tem o seu papel importante, mas ela não pode ser usada de maneira única para se defender a teologia, porque o pressuposto da teologia filosófica é você estudar sobre determinado ramo teológico sem a Bíblia, apenas pelo campo da lógica e da observação. É uma verdade, verdade é verdade, ponto final, mas carece de autoridade. Porque tudo que nós afirmarmos só tem autoridade se a Bíblia disser. É igual, imagina um advogado. Falando em advogado, né? A gente está aí numa loucura, né? Tem algum estudante de direito aqui? Tem Bruna. Tem mais algum estudante de direito aqui? Advogada, Juliana, né? Então, eu assim, não sou digno nem de amarrar a sandália, de limpar a poeirinha do pé das meninas aqui, né? Quem sou eu? Mas como leigo, eu vejo que parece que está uma confusão, né? Está um negócio assim muito, muito doido. Mas tudo, você vai ver um advogado, as advogadas aqui forem fazer qualquer defesa, o que é que vai dar autoridade para a defesa delas? A lei. Se elas não usarem a lei, não tem autoridade nenhuma, tem que ser a lei. Então a nossa autoridade é o nosso pressuposto básico, né? A nossa crença básica, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela que vai dar a autoridade final. Então a teologia filosófica tem o seu papel, mas ela vai estudar os campos da Bíblia, da teologia, com base na lógica, na razão e na observação. Tá? Tem o seu papel. Eu diria que ela é complementar. A apologética vai ser a defesa da fé cristã, como um dos objetivos básicos também, você fazer que os incrédulos creiam em Cristo. Apologética, digamos que é a outra face da evangelização. Eu diria que uma evangelização apologética é a outra face da moeda. Teologia do Antigo Testamento. Vai ser a teologia com base só no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a mesma coisa. Teologia bíblica. Vai ser a construção progressiva. Progressiva. Você vai livro a livro. Livro a livro. Tá? Se você for numa biblioteca, se você quiser, eu posso, em algum momento, agendar uma visita até a biblioteca do IBPV. Viu? Algum tempo livre, se eu tiver por aí, terei o maior prazer em apresentar a biblioteca do
do IBPV. A biblioteca de Davi, pessoal, é maior que a do IBPV, mas nós não temos acesso à biblioteca dele, né? Então a gente vai para a biblioteca do IBPV. Aí se você folhear apenas no índice, uma obra de teologia sistemática, você vê só os assuntos. Aí você vai para uma teologia bíblica, você vai ver a teologia do Novo Testamento, por exemplo. O estudo de Mateus, o estudo de Marcos, o estudo de Lucas Atos, a teologia de Paulo, a teologia de Hebreus. Então você começa a ver que não é por assunto, é por livro bíblico. Mas a teologia sistemática, ela bebe diretamente da teologia bíblica, para que ela possa pegar as partes e depois ter o todo e organizar. A teologia sistemática, para ela ser sistemática, ela tem que beber, ela tem que ir lá nos recursos da teologia bíblica e dizer, me dê as ferramentas aí, me dê. A teologia bíblica deu, agora eu vou organizar tudo isso aqui. Agora eu vou sistematizar, agora eu vou organizar. Então, a teologia sistemática tem algum tipo de relação com todos esses ramos, mas eu diria que ela está no topo da pirâmide. Ela está no topo da pirâmide, porque já é um material completo. Já é um material completo. Você tem algumas teologias que são acessórias, são complementares, e você tem teologias aqui que são fundamentais, como a do Antigo Testamento, a do Novo e a teologia bíblica. Mas no topo está a teologia sistemática, que é, digamos, voltando à definição aqui, é o todo acerca de um tópico. Mas para chegar no todo, tem que ter as partes. Ninguém constrói uma casa pelo todo já. Para a casa ser o todo, a casa tem que ter as partes. Mas no final, quando você olha, eita, quantos milheiros de tijolo tem aqui? Você não se preocupa com isso. Você olha a casa como um todo e que legal, não é? Então, qual das duas é mais importante? A teologia bíblica ou a sistemática? As duas são importantes. As duas são importantes. Tá? Alguns têm algum tipo de preconceito com a teologia sistemática, na ideia de que ela não é bíblica. Ora, como não é bíblica? Ela só é sistemática porque antes ela foi bíblica. Tá? Então, essa diferença na perspectiva, mas todas elas usam no sentido literal e não no sentido metodológico, todas elas são bíblicas, certo? Posso caminhar? Vamos em frente. A teologia sistemática, a teologia desorganizada. Bom, diante de tudo que falamos aqui, eu creio que vocês estão aptos a comentarem sobre essa frase aqui. Creio que vocês estão aptos para comentarem sobre essa frase. Então, que comentários, diante do que nós já falamos aqui, sobre teologia sistemática, você poderia fazer sobre isso aqui? Juliane. Para mim, não sei se seria um conceito geral, mas para mim a teologia sistemática ajuda a correlacionar os textos bíblicos para cumprir a questão do ódio, da observação, da aplicação, correlação e aplicação. Para mim, a gente está. Muito bem, Juliane. Até amanhã eu não erro seu nome, viu? Juliane. Alguém mais? Mais uma pessoa. Por que vocês acham que as duas teologias estão na mesma frase aqui? Por que será que vocês acham? Quem falou? Isso. Eu quero justamente fazer o contraste. Que a teologia sistemática ela é o oposto da teologia desorganizada. A gente tem um ministério aqui na PV de acampamento, que eu acho que muitas pessoas aqui já passaram. E a gente tem o coração do acampamento, que é o aconselhamento. O setor-chave é o aconselhamento, né? que movimenta o acampamento inteiro. Quando você vai aconselhar alguém, você faz teologia sistemática. Aí você vai lá, né? E Bruna vai lá conversar com as meninas dela. Com que pecado você luta? A menina não luta com nenhum pecado, não. Então, peraí, calma. Calma, você luta. Você não é um extraterrestre. Né? E é um pressuposto do aconselhamento bíblico que nós conhecemos muito
sobre o homem, quando eu falo homem é o ser humano, sem conhecer nada sobre ele. Por quê? Porque a Bíblia fala o que é o homem. E não existe um ser humano na face da terra que não lute contra o pecado. Não tem. Então, se ela disser que não luta, você vai dizer, olha filha, calma. Você luta. Você luta. Como é que você sabe? A Bíblia me diz que você luta. Ela vai dizer, eu luto contra a ira. Pronto. Aí você, tá bom, eu vou aconselhar. Aí o que é que a Bruna vai fazer? Ela vai pegar textos que falam sobre a ira, vai apresentar aquilo de uma maneira organizada. Ela está fazendo teologia sistemática. Ela está fazendo teologia sistemática. Como o Juliane falou, você quer correlacionar. Quando o seu pastor prega na igreja, ele faz teologia sistemática também. Porque um dos elementos da pregação é a correlação. Você vai pegar aquele texto que você está pregando e você vai usar outros que vão lançar luz, que vão enriquecer sobre aquele tema que está sendo pregado. Você está organizando a teologia. Certo? E tem outras mais relevâncias em relação à nossa vida. Então, a teologia sistemática, ela é o oposto da teologia desorganizada. E o que é doutrina? Porque quando a gente pensa em teologia sistemática, no sentido mais acadêmico, a gente pensa logo nas doutrinas, não é? Então, doutrina nada mais, nada menos do que o resultado de se fazer teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É a resposta que a Bíblia dá como um todo acerca de determinado tópico, determinado assunto. O resultado desse estudo, você vai ter um tópico ali doutrinário. Então, é quase que... É ali, ó, irmão quase que gêmeo da teologia sistemática. Não tem como estudar teologia sistemática e não estudar a doutrina. É bem verdade que, ao longo da história, se classificou basicamente 10 doutrinas básicas que se estudam em teologia sistemática. Tá? Essas 10 doutrinas básicas eu aprendi no seminário. A grande maioria delas com o pastor da irmã ali, que eu tenho que saber o nome dela. Ela já falou. Natália. Certo? Então a gente começou a estudar esses 10 ramos da doutrina. Então, doutrina é o resultado da teologia sistemática. Então, quais são as principais doutrinas bíblicas que, quando você vai estudar teologia sistemática, você vai estudar? Então, bibliologia, ou seja, a doutrina da palavra de Deus. Teologia própria. Por que teologia própria? Porque a ideia de teologia é o estudo de Deus, mas Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então, para identificar que é o estudo especificamente da pessoa do Pai, chama teologia própria, tá? É a doutrina de Deus, especialmente do Pai. Antropologia, doutrina do homem. Hamarteologia, doutrina do pecado. Cristologia, a doutrina de Cristo. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Soteriologia, a doutrina da salvação. Angelologia, a doutrina dos anjos. Tá? Algumas obras de teologia sistemática não tratam desses assuntos. Por exemplo, quem é presbiteriano aqui? Admiro demais, viu? Admiro demais presbiterianos. Dificilmente eu vejo um pastor presbiteriano superficial. Na verdade, eu nem conheço. Batista eu conheço vários. Eu sou batista, tá? Por isso que eu posso falar. Eu posso falar porque eu sou batista. Eu posso falar, tá? Se eu não fosse, eu não falaria. Mas como eu sou batista, eu posso falar. Mas no meio presbiteriano, eu não conheço nenhum pastor superficial, né? Mas, por exemplo, a obra básica que se estuda no Seminário Presbiteriano do Norte, teologia sistemática, é a teologia sistemática de Berkhof. É uma excelente obra. Mas ele não aborda a doutrina da palavra de Deus. Ele não é objeto de estudo dele. É ruim por conta disso? Não. Não é ruim por conta disso, mas é uma particularidade da doutrina, da obra dele. Você pega lá, não fala sobre a palavra de Deus. Nem todas as obras tratam sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Porque você não tem nenhum texto bíblico que trate majoritariamente sobre os anjos. Você tem vários textos bíblicos que falam sobre os anjos, mas nenhum deles tem a intenção principal de se doutrinar sobre os anjos. Nenhum. Então alguns entendem isso e escanteiam e deixam de lado, mas
é algo fascinante, a doutrina dos anjos. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Tá? O que é a igreja, quais as suas ordenanças, quais os seus oficiais, qual o seu sistema de governo, qual a sua missão. E escatologia, doutrina das últimas coisas, futuro, que geralmente se divide em duas partes. Escatologia individual é o que acontece com o indivíduo entre o intervalo da sua morte e a volta de Cristo, chamado de estado intermediário, e escatologia geral, que vai acontecer com o mundo como um todo. Tá? Então, por exemplo, a escatologia individual vai definir o que é morte. O que é morte? Morte, segundo a Bíblia, é a separação do corpo da alma, Tiago 2:26. O que acontece quando o indivíduo morre antes da volta de Cristo? Ele vai imediatamente para um estado de comunhão perfeito diante do Pai, mas ele não vai estar isso ainda com a sua glorificação. A glorificação só ocorrerá quando houver o arrebatamento, e aí os mortos ressuscitarão, e aqueles que já morreram, corpo e alma se unirão novamente, terão seu corpo glorificado. Glorificado, que vem da palavra glória, que quer dizer doxa, um estado exaltado de uma bem-aventurança perfeita. Tá? Então, a escatologia se define dessa forma. Eu sou amante de escatologia. Eu sou amante de escatologia, porque é onde tem treta. Eu amo treta, não estou brincando. Estou brincando. Eu corro de treta. Eu corro. Eu corro de mesa redonda. Porque de mesa redonda traz a ideia de que você é o sabichão e eu sou um cara lento. Eu preciso de tempo para às vezes pergunta inesperada. Eu preciso de tempo. Pera, calma. E na mesa redonda você não tem o tempo, né? É ali, bate pronto na hora. Não é o meu perfil. A gente vai ter mesa redonda. Por favor, vocês vão me escantear. Não estou brincando, pode perguntar. Mas vai ser sobre o setor vida, né, do IBPV. Então tá tranquilo. Eu creio que vou saber responder, imagino que sim, né? As perguntas sobre o setor vida. Porque eu sou o Deão de vida, né? Então vai estar eu e Yuri Ercos como os coordenadores, mais os outros Deões, Maxson e Gladson. Ok? Mas essas são as principais doutrinas bíblicas. Essas são as principais. Eu falando que não gosto de mesa redonda, e porque eu não gosto, sou convidado aos montões. Eu digo, às vezes eu participo porque não tem como negar. Abri um parênteses aqui, tá? Abri um parênteses. Tiago, vem pregar aqui numa conferência de jovens, sei que vou. Aí quando eu já aceitei tudo, tá tudo certo, aí o cara diz, mas vai ter uma mesa redonda depois. Poxa, peraí, aí tu não tinha falado. Eu aceitei isso aqui, né? Aí, enfim. Esse aqui me fez um... Não, eu falei, o pastor, mas não me colocou em mesa redonda não, ainda bem. Podemos caminhar? Vamos em frente. Teologia sistemática versus ética cristã. O que seria ética cristã? Com a ideia de... Acho que os alunos de humanas aqui estudaram alguma coisa sobre ética, imagino. Né? Qual a ideia de ética? Princípios universais. Princípios universais. No seminário, gente, eu tenho uma memória, eu sou péssimo de memória para umas coisas, para outras, a minha memória é bem seletiva. Eu lembro de muitas aulas minhas que eu tive. Eu lembro Olha, eu tenho... Você me dá quantos anos? Só não pode nem Juliane, nem Caio, nem Ítalo falar que já sabe a minha idade. Né? Você acha que eu tenho mais de 35 anos? Sim? Então tá o craque, Jean Carlos aqui, meio campo do Náutico. E aí, Jean Carlos, você acha que eu tenho mais de 35? Você é meu amigo agora, viu? Você é meu amigo. Eu entro no ENTA em janeiro. Em janeiro eu entro no ENTA. Então tenho 39. 39, mas cadê os molequinhos aqui? Desafio para corrida, tá? Os molequinhos aqui. Vamos correr comigo. Galdino ali já fugiu, tem fugido o ano todinho das corridinhas. Né? Não chamo para jogar bola, porque aí o joelho está podre, a explosão já não tem tanta, né? Mas jamais na constância, né? Jamais na maturidade, na constância. Enfim. Eu lembro que no seminário, eu lembro das minhas aulas de redação para o Enem, 2001. Professora Agnilde Trindade, Colégio Nóbrega, em Recife. O Bruno deve conhecer, que não tem mais o Nóbrega, fica ali de frente para a Universidade Católica. Hoje é o Liceu, eu acho.
mas era um colégio católico de lá da 4ª série até o 3º ano. Chegava a perguntar assim, quem é Saraiva? Eu era conhecido na escola. Saraiva. Eu lembro da minha aula de ética cristã. O professor era só debate. Era só debate a aula. Aí, uma das aulas foi o cristão e a guerra. É lícito um cristão ir para a guerra? A gente falou lá sobre Josué. Como assim? Deus é bom e manda exterminar os cananeus? Como assim? Como é que é isso aqui, né? E aí o professor ficava, o que é que você acha? Aí ele ficava, e você, Davi? Você discorda ou concorda? E aí puxando, de uma pessoa para outra. Né? Dava vontade de dar um burro no professor. E o senhor quer dizer? Não, calma. Aí quando faltava 10 minutos, ele dava o fechamento. Mas era legal que todo mundo entrava no negócio ali. Né? Mas ética cristã, no sentido da teologia, tem a ver com... A teologia tem tudo a ver com o que nós devemos crer e conhecer. Teologia é ligada ao que eu devo crer e conhecer. A ética já é ligado ao meu comportamento, já é ligada à minha atitude. Tem essa diferença básica. Teologia eu creio e conheço. A ética é o que eu devo fazer, com base, como eu devo me comportar. Falando do cristão e a guerra, como eu devo me comportar em relação a isso. Divórcio e recasamento. Bicho, tema mais... Se você quiser dividir a sala aqui, tá? Você fala aqui de divórcio e recasamento aqui, né? Mas eu creio que é não divórcio e não recasamento. Não divórcio e não recasamento. Mas enfim. Foi um debate de aula, não foi, Raquel? Em uma cadeira aí, não foi? De Hércules, né? Que Raquel e Carlão quase se matam. Né? Enfim. Então, qual a relação? No fundo, a teologia deve me levar à prática. E a ética, o meu comportamento, a minha ação, deve ter como pressuposto anterior que eu conheço algo. Então, as duas estão interligadas. Tá? O estudo da teologia sistemática tem tudo a ver com o estudo da ética cristã. Porque com base na teologia que eu tenho como um todo, eu vou ter pautas para, por exemplo, olhar para divórcio e recasamento. Como eu devo me comportar em relação a isso. Tá? Então, não é necessariamente a mesma coisa, mas elas são interligadas. Tá? Não tem como eu fazer ética cristã sem teologia. E a teologia, de alguma forma, ela deve me levar a um tipo de ação. Tá? A gente não chegou na segunda parte da aula ainda, que é a relevância da teologia sistemática. O que é que isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Pressuposto básico para se fazer teologia sistemática é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o pressuposto básico. Tá? Por exemplo, você tem uma obra, Teologia Sistemática, que é de Franklin Ferreira, pastor batista reformado. Franklin Ferreira, a teologia sistemática dele é interdisciplinar. Ele começa com uma introdução, depois começa com um estudo comparativo de outras religiões, um estudo histórico, um estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um estudo sistemático, um estudo apologético, depois a aplicação. Ele entende que todos esses elementos fazem parte da teologia sistemática. Já Gruden, que é que eu gosto muito, ele vai dizer, olha, não, teologia sistemática é só o texto bíblico. Eu não preciso ter autoridade para doutrinar nada além da Bíblia. Nada além da Bíblia. Então, o pressuposto básico, acima de qualquer coisa, é que a Bíblia é a palavra de Deus, senão a gente não tem teologia sistemática. Por que o crente deve estudar a teologia? Aqui a gente já começa a entrar na sua relevância. Para cumprir a grande comissão. A grande comissão, ela não se resume a Mateus 28, 18 a 20. Né? Ela não se resume a Marcos 16, 15 e 16. Ela não se resume a Atos 1, 8. Ela se resume a todas as Escrituras. Qual é o tema central da Bíblia? Sabe qual é o tema central da Bíblia? Missões. É o tema central da Bíblia. Missões. Porque o que são missões? Missões nada mais é do que participar da missão de Deus, da Missio Dei. Qual é a Missio Dei? É Deus revelar a sua glória para receber glória. A grande comissão começa em Gênesis.
Qual era o papel do homem? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é imagem, ali é um paralelismo, tá? Não é imagem e semelhança. Imagem, vírgula, semelhança. Era um recurso literário da língua hebraica. O contexto mostra isso. Você tem ali poesia. Você vai lá, final do capítulo 2 de Gênesis. Quando Deus forma Eva, aí Adão diz, olha a poesia, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tomado ou formado. Então, eu interpreto o homem ser imagem e semelhança como um paralelismo. O homem é imagem de Deus. O que significa isso? Vamos dizer isso de que outra forma? Ele é semelhante. Ele não é igual. Semelhança perfeita só Jesus. Nós somos parecidos, não é? Nós somos parecidos, somos imagem e semelhança de Deus. Mas no Novo Testamento, a grande comissão, ela se torna ainda mais explícita. A grande comissão, depois do pecado, não é mais pela procriação. Antes do pecado, a gente fazia missões pela procriação. Não tinha pecado, meu filho, a minha imagem, porque eu sou imagem de Deus. Então, se ele é minha imagem, ele vai ser imagem e semelhança de Deus. E se ele vai reproduzir, ele está fazendo missões. Ele está espelhando e espalhando a glória de Deus, missões. Mas quando o pecado entra no mundo, não dá mais. Por quê? Por conta do pecado herdado. O pecado passa agora a fazer parte da existência humana. Então, por procriação, ninguém mais vai glorificar a Deus. É preciso de Cristo, é preciso do Redentor. E o Redentor está onde? No Evangelho, na palavra. E a perspectiva de você pregar a palavra para que pessoas conheçam o Deus glorioso e, conhecendo o Deus glorioso, creiam nele e vivam para a sua glória, se torna clara, de fato, no Novo Testamento. Textos como Mateus 28, 18 a 20. Portanto, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Opa! Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que quem ordenou? Cristo. E Cristo ensinou aonde? Falando de livro bíblico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? Certo. Mas aí, Elias, ó. Que tem um Elias ali. Cadê Elias? O pai dele foi meu colega de seminário. Ele é a cara do pai. Ítalo, lê aí Atos 1:1. Atos 1:1. Eu dar um showzinho. Até quantos? Só o versículo 1. Diz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Vê o verso 2, Ítalo. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. Você está certíssimo. Deixa eu só mudar a tradução. É Almeida atualizado aqui. Tá. É diferente. Agora. Escrevi... Você está certíssimo, Ítalo. Só mudei a tradução, viu? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se ele começou... A ideia, o livro de Atos, a ideia era ser uma continuação da primeira obra, que é Lucas. Então, se era para ser uma continuação, aqui ele vai falar o que Jesus continuaria a fazer. Mas agora por intermédio de quem? Dos seus apóstolos. Da sua igreja. Certo? Então, já aumentou. Já não estamos mais nos 4 evangelhos. Estamos em Atos já em relação à grande comissão. Agora, Davi André Soares. 1 Coríntios 14, 37.
Isso é um guitarrista, viu? É um guitarrista. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor. Estou escrevendo para vocês. Que é mandamento do Senhor. Quem é o Senhor? Cristo. Então Paulo está colocando as suas epístolas num patamar de ensinamento de Cristo. Opa! Então a gente já coloca aí as epístolas paulinas. E não por que não colocar todas as escrituras? Porque, 2 Timóteo 3,16, porque toda a escritura é inspirada por Deus, viu? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Mas a escritura ali não é o Novo Testamento, não. Numa interpretação contextual, é o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo elaborado ainda. Tá? Sem contar que Cristo deu autoridade ao Antigo Testamento. Ele deu autoridade ao Antigo Testamento. Várias falou, está escrito. Você vai até mesmo para a tentação dele, Mateus 4, está escrito. Então, de certa forma, o Antigo Testamento também é um ensinamento de Cristo. Também é um ensinamento de Cristo. Então, a grande comissão, quando você começa a ampliar, é você usar toda a Bíblia. E para você ensinar toda a Bíblia, sem a teologia sistemática, sem a teologia organizada, fica difícil você fazer grande comissão. Eu lembro, novo convertido. Gente, é uma coisa fantástica. Fantástica. Eu fui convertido adulto já, homem feito. Homem feito. Eu tenho 39, eu sou relativamente, até posso dizer, novo convertido, porque Cristo me salvou, eu tinha 25 anos. Alguém tem mais de 25 aqui? Poucos. Poucos. Poucos têm mais de 25 anos aqui. Só Davi e Galdino. E Cristo me alcançou, eu já homem, né? Não era nenhum jovem, né? Mas nenhum jovenzinho, né? Não era nenhum molequinho mais, já era homem feito. E lembro, chegando na igreja, novo convertido, aí aquele estudo para o batismo, né? Quem é batista sabe o que eu estou falando, aquele estudo para o batismo. E era lá, eu lembro o nome do estudo, era o que Jesus deseja que você faça. Aí tem os tópicos lá, e era por temas. Teologia sistemática. Os meus irmãos presbiterianos, que têm os seus símbolos de fé, os seus documentos, maravilhoso. Aquilo é fantástico, gente. O Catecismo de Heidelberg, aquilo é uma maravilha. Aquilo é para você doutrinar um novo convertido, uma criança. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. O breve Catecismo de Westminster, sou batista, tá? Eu sou batista. Qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta. Exatamente, Alexa. Teologia sistemática. Alguns colocam, na verdade, esses sistemas de credos, às vezes alguns divergem como teologia dogmática, porque é um estudo doutrinário, mas sobre um viés teológico específico. Mas a gente pode, no sentido macro, colocar como teologia sistemática. Então, quando você vai discipular alguém, você vai usar a teologia sistemática. Para aconselhar alguém, eu não conheço teologia bíblica do aconselhamento sem teologia sistemática. Impossível. Impossível. Não tem como. Não é? Os alunos aqui, eles fazem o projeto ministerial. Não tem como não usar a teologia sistemática. Vai dar a base bíblica, aí vai organizar o pensamento bíblico ali. Para benefício de sua própria vida. Você vai usar o que você conhece de doutrinas bíblicas que vai impactar diretamente a sua vida. Em defesa da fé. Você tem um pensamento organizado, você está mais apto a defender a sua fé. Não defender necessariamente no sentido de convencer o próximo. Ainda que também assim. Mas no sentido de você manter as suas convicções. De você manter as suas convicções. A vida cristã, você, para viver a vida cristã, você precisa da teologia sistemática. Você precisa da teologia organizada. Não é? As advogadas aqui. Não é? Você tem lá... Você quer saber sobre
determinado tópico. Aí você vai lá na Constituição, está lá o tópico lá. Né? Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, eu acho. E nesse período, como eu tenho lido o artigo 5º, né? Eu estou quase, se brincar, quase a dialogar com as meninas ali. Né? Então, artigo 5º. Então, eu quero saber sobre os meus direitos e como é que chama? Direitos e garantias individuais, né? Pronto, eu vou lá no artigo 5º da Constituição. Está lá. Está lá organizado. Está lá por tópico. Da mesma forma, a nossa vida cristã. Não é? A gente lida sobre diversos assuntos. Então, sobre esse assunto na minha vida, o que a Bíblia fala? Certo? Por exemplo, a gente fala vontade de Deus. Nós temos a vontade de Deus decretiva. O que é a vontade de Deus decretiva? É tudo o que acontece. Não acontece nada que não seja da vontade de Deus. Né? Tem muitos aí, a gente está vivendo, né? Eu já dizia na igreja, irmãos, na minha igreja, eu tirei o culto do domingo, os mais reformados, por favor, eu não sou blasfemo, tá? Eu não sou blasfemo. Antecipei para o sábado o culto, para domingo, todo mundo poder estar bem livre para exercer o seu direito de cidadão e votar tranquilamente, coisa e tal. E eu sabia que o Brasil ia pegar fogo depois das eleições. Vai estremecer. Independente do resultado, vai estremecer. Né? Eu disse, olha, Deus já sabe quem vai ganhar. E quem ganhar vai ser a vontade de Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você está aqui hoje não é porque você escolheu, não. É porque Deus quer que você esteja aqui. Ainda que você tenha escolhido vir. Mas Deus quer que você está aqui hoje. Lembra a história de José do Egito? Eu tenho pouco tempo, vamos acelerar. Mateus, lê aí Gênesis 50:20, Mateus. O que é que falta aqui ainda? Acabei. Então, aqui. Acabei, tá no bônus aqui, tá no bônus. Gênesis 50:20, Mateus. Ora, qualquer atraso agora é culpa do Mateus, viu? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como eles agora, que se conserve muita gente neste tempo. José são seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus tornou o mal em bem para que se conserve muita gente aqui. Eu vou pedir a Natália, olha, aprendi, Natália. Gênesis 45:8, Natália. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, sim Deus, que me pôs no lugar de Faraó, e Senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Obrigado, Natália. Como não foi os irmãos? Foi os irmãos, mas na vontade decretiva. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Olha só, uma linha da história de José. Se José não fosse vendido como escravo aos midianitas, ele não seria vendido a Potifar. Se ele não fosse vendido a Potifar, ele não seria caluniado. Se ele não fosse caluniado, ele não seria preso. Se ele não fosse preso, ele não conheceria o copeiro e o padeiro do faraó. Se ele não conhecesse o copeiro do faraó, o faraó não conheceria acerca de José. Se o faraó não conhecesse acerca de José, não teria os seus sonhos interpretados. Se ele não tivesse os seus sonhos interpretados, José não seria governador do Egito. E se José não fosse governador do Egito, o que Mateus leu, o mundo inteiro ia morrer de fome. Deus transformou o mal em bem. Efésios 1:11. Deus faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Nós chamamos de vontade decretiva. É difícil saber, nós não conhecemos a vontade decretiva, a não ser quando olhamos para trás. Nós não sabemos nada da vontade decretiva de Deus daqui desse momento, desse milésimo de segundo para frente. Nós só sabemos para trás qual era a vontade de Deus. Porque tudo que acontece é a vontade de Deus. A vontade revelada está aqui. Até óbvio, né? Está aqui, revelado. Essa é a vontade revelada. Mas para você saber a vontade de Deus para a sua vida, você tem que usar a teologia sistemática, você tem que organizar. Não é? Aí... Solteiro, né, Ítalo? Solteiro, né? Pronto. Ítalo vai... Ele está orando para casar. Não respondo não você, viu, Ítalo? Pronto. Ítalo está orando para casar. Aí ele vai... Certo, sobre casamento.
O que eu devo saber sobre casamento? Né? Aí pergunta a Davi e a Fábio Galdino, né, que estão estudando sobre isso. Né? Tem que estar estudando sobre isso, né? Viu, Davi? Vai passar a estudar sobre isso também. Não pode ter julgo desigual, como deve ser o namoro, perspectiva de sustento. Ele vai ter essa resposta onde? Na Bíblia. Ele vai organizar um estudo sobre isso. A vontade de Deus, para você entender a vontade de Deus e você tomar um plano de ação, você tem que organizar a teologia. Você tem que organizar a teologia. Então a nossa vida cristã está emaranhada com a teologia organizada, com a teologia sistemática. Não é algo apenas das cabeças de grandes mestres como Wayne Grudem, como Berkhoff, como Erickson, como Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos e outros mais. Tem tudo a ver com a nossa vida. Amém? Terminei faltando 3 minutos. Certo? Gente, dúvidas, a gente vai estar aí o dia todo juntos, tá? Estou à disposição, terei o maior prazer em conversar com você. E se você em algum momento livre quiser conhecer a biblioteca do seminário, eu tenho que falar com quem manda, né? Tem que falar com o Yuri e Hércules, aí se eles autorizarem, a gente leva vocês lá, mas não tem problema não. Tá bom? Vamos orar. Eu vou pedir a Davi que possa encerrar orando.